Bem, então nós estamos estudando Daniel. Não é Hebreus, não? Às sextas-feiras é. Vou te contar. Seu Enio, seu Enio. Hoje é segunda ainda, Enio, não é Hoje sexta, é não. segunda, rapaz. Ainda bem que vocês estão me avisando. Hoje é segunda, rapaz. Te contar, viu? Ok. Daniel, né? Lica, onde é que nós estamos mesmo, Lica? Fala aí. Nós vamos para 2 Timóteo hoje. Nós terminamos o 1 Timóteo, né? Opa, Sei. Não é Tito, não? é Tito, não é? Não, o Tito é terça-feira. Ah, Tito vocês estão confundindo minha cabeça, né, Lica? Tito é segunda-feira. Não. É Doni, Timóteo mesmo, eu que estou brincando, Lica. É Timóteo mesmo. ei, deixar de onda, hein? Não é Tito hoje, não? Hoje é Timóteo. Doni, ajuda aí. Hoje é Timóteo. É Timóteo, Enio. Tito é na terça. Ah, Ele é? não estava participando na terça, aí por isso que eu fiquei confuso. Hoje é 2 Timóteo, então? Nós terminamos 1 Timóteo. Agora vamos passar para Hoje é aula 2. Hoje é aula 2. Nós já fizemos o contexto. Foi. Já falamos do contexto. Hoje é aula 2. Ok. Olha, Wagner, sinceramente, Wagner. Onde é que nós estamos? Capítulo 1, versículo o quê? 2 Timóteo, nós vamos iniciar hoje. O senhor já deu o contexto. 2 Timóteo. Já deu contexto teológico também, não? Já deu o histórico e o teológico. Ok. Ok, muito bom. Então nós estamos... Ok. Então, novamente, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos, mas fazendo um resumo aqui, Paulo escreveu essa carta que nós chamamos de 2 Timóteo, né? A Timóteo. Enio, de Oi. segunda-feira não é Tito, segunda-feira não é Tito, 2 Timóteo não é terça, por causa daquele pessoal que... Eu acho que é, viu? É Tito, segunda-feira. Terça-feira que é 2 Timóteo. Eu também acho que Lembra que a Ana falou com você? Eu acho que é Tito. Com certeza. Enio, eu estou vendo no canal aqui, ó. Então, vê aí, Doni. Você deu Tito na segunda, é isso mesmo. E 2 Timóteo na terça. É verdade. Pronto, Tito. Pronto. Eu falei, viu, Lica? Eu falei, viu? Olha, tá, não me confunde Falei, não, viu? Aninho. Olha, eu vou Porque tu pegar minha chega conta como atrasado e fica secretária. confundindo. Desse jeito, eu pego a conta. Ô, Lica, o Wagner está fundindo a sua cuca aí, viu, Lica? Tá, Ô, deixa Wagner, ele, viu? seu Enio, deixa ele. Olha, Wagner é Wagner. E eu Ainda bem que apaguei o professor aqui, está preparado coloquei- para os dois, né? Ô, rapaz. Ok, e eu agora, onde é apaguei, quem mas está coloquei errado. Onde é quem está em Tito agora? Alguém me ajuda aí. Tá aqui, Tito. O senhor parou no 1, foi do 1 até o 16. Agora nós vamos para o 2. Hoje Capítulo inicia o 2. Ok, Capítulo 2 hoje. tá bom. Então, abram suas apostilhas aí, certo? Ela é a mesma que eu tenho aqui, que é Tito. Então, Paulo escreveu a Tito na ilha após ter deixado ele na ilha de Creta, do que nós consideramos a 5ª e última viagem missionária de Paulo, ok? E quando Paulo então saiu da prisão de Roma, na primeira prisão, não se sabe se teria ido para a Espanha ou não, que era o plano dele, mas não há nenhuma indicação de que ele foi. Eu acho que é porque ele não planejava esses 4 anos de prisão que ele teve, né? 2 em Cesareia, 2 em Roma, e mais o tempo aí envolvido nessas 2 prisões, nesses 2 períodos de prisão aí, totalizando 4 anos.
E ele, então, se ele foi ou não faz muita diferença, porque há um entendimento geral que ele finalmente, depois que saiu da prisão romana, passou por Creta, deixou a Tito lá, não se sabe quanto tempo ele ficou, né? Mas nós sabemos que cretenses estavam em Atos 2, né? Cretenses estavam em Atos 2. E aí ele foi, pelo que a gente entende pelo livro de Filemão, ele foi até Colossos, depois foi até Éfeso, onde ele teria deixado Timóteo, e teria ido para a Macedônia, né? Então, ele teria escrito essa carta aqui de Tito, né? A caminho da Macedônia. Ele não diz isso, certo? Aqui, mas assume-se, né, que foi quando ele estava, na verdade, nessa viagem, o que nós chamamos de quinta viagem, que o ponto final dessa viagem teria sido a Macedônia, né? E ele deixou, então, Tito lá. Versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, duas coisas, né? Colocar em ordem as coisas restantes e estabelecer presbíteros. Agora, o problema lá, eu entendo, tinha tudo a ver com uma vida ímpia dos cretenses, né? Por exemplo, no versículo 12 diz assim, o versículo 10 e 11 e 12, porque existem muitos subordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Versículo 13, né, no começo do 13. Então, Tito, então, teria que, vamos dizer assim, labutar bastante no desenvolvimento, na luta contra essa impiedade que existia na ilha. Por isso que Paulo diz no versículo 1, do capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Timóteo era para fazer isso, né? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento, e o desenvolvimento do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade e na esperança, naturalmente, da vida eterna, né? E aí, para fazer isso, presbíteros seriam pessoas, vamos dizer assim, eleitas pela igreja, né? Reconhecidas pela igreja como, vamos dizer assim, pastores que pastoreariam as ovelhas na promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, juntamente com Tito, né? Então, no capítulo 2, vemos assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso aí é muito importante, não só no combate contra a impiedade, certo? Contra os ímpios, vamos dizer assim, mas, naturalmente, isso é fundamental na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento, certo?
segundo a piedade, porque a doutrina tem tudo a ver com a piedade, certo? Tudo a ver com a piedade. Então, aí ele vai englobar aqui a várias pessoas, né? Quer dizer, fala o que convém à sã doutrina, aí vai falar quanto aos homens idosos, né? Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. No contexto do livro, isso aí seria que tipo de atitude? Vamos dizer assim, deveria ser em que tipo de atitude? Melhor dizer assim. Alguém? Seria piedade? Sim, piedade, exatamente. Obrigado, Valdir. Seria piedade, ou seja, a gente deve ser temperante piedosamente, certo? Respeitável piedosamente, sensato piedosamente, sadios na fé piedosamente, sadio no amor piedosamente, sadio na constância piedosamente, ok? Na verdade, como eu já mencionei, a meu modo de ver, a piedade é aquele caráter divino, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela busca pela vontade de Deus, pela atitude correta no cristianismo, que é a atitude que é essa vida piedosa, né? Esse caráter divino, certo? Que a gente deve ter. Muito bem. Agora, quanto aos homens idosos. É claro que isso é para todo mundo, mas ele está especificando aqui os homens idosos. Porque, para eles, a meu modo de ver, essas características aí são características, certo? Nós estamos falando de idade agora há pouco aí, no início, são características que devem ser predominantes na vida do idoso, certo? O idoso, você não falaria muito isso, vamos dizer assim, para jovem, sim, você falaria, mas na verdade isso aí encaixa muito bem no idoso, entendeu? No idoso. Mesmo embora se aplique a todo mundo, mas no idoso isso aí é para ser como se fosse assim, característica da idade, vamos dizer assim. Quer dizer, o idoso que teria a promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, teria, vamos dizer assim, talvez mais facilidade ou mais inclinação para ter essas características aí, ok? Por causa da idade, ok? Muito bem. Quanto às mulheres idosas, certo? Semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinha, sejam mestras do bem. Também podemos caracterizar isso como uma atitude piedosa, ok? Porque é mais fácil, a meu modo de ver, para a mulher mais idosa não ser caluniadora, como seria menos fácil para a jovem, vamos dizer assim, para a mãe menos idosa. A meu modo de ver, ok? Porque isso aí encaixa bem na idade, na experiência, na idade, certo? No proceder, sejam sérias no proceder, não escravizadas a muito vinho, certo? Uma pessoa idosa que não é beberrona, vamos dizer assim, é bem mais fácil de não se tornar beberrona do que um mais novo, uma pessoa mais nova. Meu modo de ver, o que eu estou falando não por experiência própria, né? Porque eu estou ainda no que vem depois aqui, os jovens, né? Mas, em todos os casos, a meu modo de ver, eu vejo assim mesmo.
Agora, não só isso. Olha uma outra coisa que as mulheres idosas deviam fazer. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Certo? Difamada. Então, isso aí não é um tipo de instrução que você daria às mulheres idosas, certo? Porque a mulher idosa já teria passado por essa fase aí de ser boa dona de casa, porque já teria sido, né, vamos dizer assim, porque nós estamos falando em mulheres idosas fiéis, certo? Então, já teriam passado por tudo isso aí, então teriam condições de instruir as jovens recém-casadas a fazerem isso. Amar o marido, seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Assume-se que a idosa já fez tudo isso, consequentemente, não houve difamação da palavra pelo procedimento da mulher idosa enquanto ela era jovem. Entendeu? Ela já passou por tudo isso, então ela está alertando, elas estariam alertando as jovens recém-casadas que o procedimento delas poderia, certo, levar à difamação à palavra de Deus. Entendeu? Fala, Ezio. Ô Soênio, vamos dizer, mas para uma mulher se casar, ela já devia amar o marido. Era algum casamento assim, era o costume, já sem conhecer a mulher, se casar naquele tempo ou não? Era já... Por exemplo, a pessoa noivar, naquele tempo era diferente? Olha, não, você está perguntando sobre amar o marido, né? Olha, eu entendo o seguinte. A palavra amar aqui, certo? Depois alguém pode checar outra hora, mas pelo que eu me lembro, é o amor fileu. Não é o amor agape, é o amor fileu. O amor fileu é o amor vamos dizer assim, é um amor fraternal, é um amor de carinho, entendeu? Vamos dizer assim, de abraçar, de ser carinhosa, de tratar bem, assim, com carinho. Eu acho que a palavra mais correta que eu vejo para amor fraternal é carinho. É carinho, certo? Então, e você nota aí que a mulher, a jovem recém-casada, precisa aprender a ser carinhosa para com o marido, mas também para com os filhos. Você está vendo que o amor aí é ao marido e aos filhos? Entendeu? Por exemplo, às vezes você está sentado aí na televisão, aí na sua casa, viu? Assistindo aí o Corinthians ganhar do Flamengo, certo? Aí na sua casa, e o seu filho está aí, ok? Aí ele chega. Aí a sua esposa, que é uma mulher, vamos dizer assim, não é bem idosa, mas ela não se encaixa na jovem. Então, ela já é mais idosa do que jovem. Nossa, filho, tudo bem? Como vai? Dá um abraço para ele. Nossa, vem cá, deixa eu fazer um cafezinho para você, etc, etc. E você ali vendo o navio, vendo o jogo, né? E você fala, ô, mulher, e eu, hein? Como é que eu fico nisso? Entendeu? O amor, o carinho é para ser
tanto ao marido quanto aos filhos. É o mesmo tipo de carinho. Eu lembro quando os filhos são pequenos, a mãe, meu filho, senta aqui perto de mim, começa a fazer cafuné no cabelo dele, coisa e tal, e abraça, e o marido ali vendo o navio, né? Peraí. O carinho é para ser, a meu modo de ver, igual ao marido e aos filhos. Então, a meu modo de ver, é uma questão de aprendizado, porque você sabe muito bem que as mulheres acham que o marido é para ter todo o carinho para com elas. Você sabe que isso é entendimento geral. Agora, eu acho, não há dúvida que todo cristão deve ter amor fraternal, mas essa instrução aqui é exatamente para a mulher recém-casada, para ter carinho para com seu marido e para com seus filhos. A meu modo de ver, não há nenhuma instrução, talvez vocês possam me corrigir nisso aí, se vocês lembram, eu não vejo nenhuma instrução na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que o homem é para ser carinhoso com a mulher. O esposo carinhoso com a esposa. Não há dúvida que o cristão deve ser carinhoso, ponto final, inclusive para com a esposa. Mas não há nenhum versículo, nenhuma passagem que eu me lembro que o marido é para ser carinhoso. Há passagem que diz que ele deve amar a esposa a ponto de morrer por ela. Mas esse amor já não é o carinhoso, esse amor é o amor agape, é o amor divino. Nós sabemos que tem instrução que fala para a mulher ser sujeita ao marido, e aqui para amar o marido com amor carinhoso, que é o amor afileu. Não estou dizendo que o marido não deve ser carinhoso com a esposa, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a instrução aqui é para a jovem recém-casada ser carinhosa para com o marido, assim como para com os filhos. E nós sabemos que a ideia geral é que o marido é para ser carinhoso com a esposa. Mas espera aí, vamos ver esse negócio direito aqui. O marido é para amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por a esposa. Efésios 5 fala, né, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sim, A vida por Efésios 5, exatamente. E Efésios 5 fala para a esposa ser sujeita ao marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Novamente, não estou implicando, não estou dando a entender, implicando uma palavra errada em português, mas é certa em inglês, não estou dando a entender que o marido não deve ser carinhoso com a esposa. Não estou dizendo isso. Porque o cristão deve ser carinhoso para com todos os irmãos, e a esposa já também, geralmente, é irmã. Mas essa instrução aqui, de carinho aqui, em Tito, capítulo 2, versículo 4, 5, 4, é para com as jovens recém-casadas, a terem carinho para com o marido e para com os filhos. Faz sentido, não? Ok, muito bem. Aqui, pensei que a Mali fosse dar um cascudo de mim aqui, ela concordou comigo plenamente e disse que disse que a esposa é a fonte do carinho no lar. Fonte do carinho no lar. A Mali usou essa palavra fonte, ela está escutando ali. Ela falou, a mulher é a fonte do carinho no lar, tanto para com o esposo como para com os filhos. É a mulher que é fonte de carinho. Quando a mulher é a marido, ela é que manda, rapaz. Como? Quando a mulher é a marido, ela é que manda. Quando a mulher é marido? Não estou entendendo. É a marido. Você diz, quando a mulher é a marida? Não sei uma brincadeira. Ok. Eu acho que eu não entendi bem, mas não tem problema. Não, não pode mandar.
né? Aliás, nem o homem manda. O homem, a mulher é para entender que o homem é cabeça e o homem é para amar a esposa. Na verdade, não é bem de quem manda, quem não manda. É uma questão de posicionamento. Posicionamento, ok? Muito bem. Então, agora... Funções, né? Funções. Como? Funções. Funções bíblicas, né? Funções bíblicas. Muito bem. Bons termos, obrigado. Agora, note bem. Você não acha que as mulheres idosas seriam grandes ajudantes de Tito e dos presbíteros na promoção da fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade? Porque elas estariam ajudando as jovens recém-casadas a serem piedosas. Entendeu? Seria um grande dano. Infelizmente, eu já falei isso e repito, infelizmente, muitas mulheres idosas não fazem isso. Eu sei que há várias mulheres idosas que fazem isso, inclusive nessa sala aqui tem mulheres idosas que fazem isso, certo? Mas há muitas mulheres idosas que não fazem isso com relação a jovens recém-casadas. Agora, as jovens recém-casadas também, elas acham que as idosas não sabem nada porque são do tempo de antigamente, só que a jovem recém-casada precisa entender uma coisa, que a idosa já cursou universidade. E sabe como é que chama essa universidade? Universidade da vida. Universidade da vida. Universidade da vida. A experiência que o idoso tem, o jovem nunca teve. Vai ter quando ele se tornar idoso. Então, ele deve se beneficiar dessa experiência, dessa vivência que o idoso teve passando pela vida. Alguém falou alguma coisa aí? Não. Não, né? Muito bem. Agora, no 6, fala aí, Wagner. Hello? Enio. Oi. Essa questão do marido aí que você falou aqui dentro de Tito... Que ele é o quê? Essa questão do marido aí que você falou aqui em Tito, da esposa, né? Da esposa. A igreja onde eu frequentei teve muitos problemas, porque muitos maridos não entendiam, né, essa situação. Sim. E eu só levantei a mão para que a gente pudesse entender que quando lá em Efésios diz que a gente deve amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja, isso aí está incluído também. Não é só a mulher que tem que fazer a parte, mas o homem também tem que fazer a sua parte. E esse amor está incluído tudo que vem do amor, né? Sim. Inclusive, vamos dizer assim, inclusive o amor fraternal, né? Porque, na verdade, se você vê lá naquela escada lá que Pedro dá sobre o pleno conhecimento, a respeito do pleno conhecimento, que começa com virtude, é para todo cristão, inclusive o esposo, que começa com fé e você adiciona virtude, e a virtude você adiciona o conhecimento, ao conhecimento você adiciona o domínio próprio, ao domínio próprio você adiciona a perseverança você adiciona a piedade você adiciona o amor fraternal, que é o amor fileu, e o amor fraternal você adiciona o amor. Então, mas isso para todo mundo, inclusive para o esposo cristão e a esposa cristã. Mas esse versículo, a meu modo de ver aqui, deixa bem claro que a fonte do carinho no lar é a esposa. Isso não quer dizer que um filho cristão não seja carinhoso, não quer dizer que um esposo cristão não seja carinhoso, mas aqui, especificamente, a meu modo de ver, deixa bem claro que a esposa é a fonte do carinho no lar, a meu modo de ver.
Ok? Muito bem. Tem gente que pode discordar que não tem problema, não vai ser a primeira vez que eles vão estar errados, né? Mas não tem. Oi. Opa, um online presencial quer falar alguma coisa aqui? Infelizmente, quando namora, a mulher é a fonte do carinho. Ela vê o marido, o namorado de carinho e fica perto, casa, daí a pouco ela senta numa cadeira, num sofá, longe do marido. Aí ela começa a exigir que o marido seja casado. Isso aí chama armadilha, viu? Isso aí chama armadilha. O que a Maria está dizendo, não sei se vocês escutaram ou não, que a Maria está dizendo que quando namora, rapaz, a namorada é carinhosa, quer ficar perto do namorado e trata bem dele. Rapaz, olha, eu lembro quando eu namorava, traz coisas boas para ele. Quando eu namorava uma tal de uma morena lá em Bauru, rapaz, me convidava para ir comer na casa claro, a sogra, né? A sogra estava por trás disso aí tudo também, entendeu? E fazia um bolo, rapaz, um negócio gostoso. Olha, fazia duas coisas que eu gostava muito, batatinha espanhola, né? E fazia um tal de pavê. Rapaz, olha, mas todo aquele carinho. Depois que eu casei, tô para ver aquilo lá, viu? Tô para ver aquele negócio lá. Né? Mas, aí ela falou que eu estou mentindo. Bem, ela está certa. Mas, na verdade, aquele carinho, depois que casa, some, é. Depois de um ano de casado... Depois de 1 ano, 2 anos de casado, sumiu aquilo ali. Ô, gente, que negócio é esse? É para melhorar, não é para piorar, não? Por isso que a mulher idosa tem que ensinar a idosa. Por isso que a mulher idosa tem que ensinar a jovem recém-casada. Mais alguém levantou a mão? Não, né? A Marcela, eu acho, né? Não, Enio. Pode tocar. Ok. Pode tocar, toca o barco. Muito bem. Agora, versículo 6. É bom você ficar quieto para você não apanhar aí, hein, Marcelo? Ok, versículo 6. Por isso que eu pensei bem antes de falar. Não, o Marcelo tem uma excelente família ali. Versículo 6. Eu já estive lá, já. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criteriosos. Olha, o moço, a meu modo de ver, uma característica importantíssima ao jovem é ser criterioso. Criterioso. Tem que usar a cabeça, tem que analisar, tem que ponderar, entendeu? As decisões, tem que ser criterioso. Isso é muito importante, fundamental no jovem, o que já não é tão fundamental no idoso, porque o idoso já foi criterioso e vai continuar sendo, mas o jovem tem que aprender a ser criterioso, entendeu? É uma questão de aprendizado. Por exemplo, o que a idosa está ensinando a jovem recém-casada, ela já passou por isso tudo. O idoso já passou por ser criterioso. Então, o jovem precisa aprender a ser criterioso, entendeu? Em todas as coisas. Agora, e tudo isso, naturalmente, tem a ver com a promoção da fé, ou seja, na promoção da fé, que é dos leis de Deus, e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Porque, olha só, um problema difícil de critério, a meu modo de ver, uma palavra boa para critério é raciocínio dedutivo, certo? Agora, o raciocínio dedutivo, certo? Necessita de ingredientes para raciocinar. Entendeu? E quais são os ingredientes no raciocínio aí criterioso? Seria exatamente os ensinos da fé. Entendeu? Do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, há um contexto no qual
há um contexto no qual o jovem pode ser criterioso, e é tendo a ver com a palavra. Entendeu? Tendo a ver com a palavra. Alguma pergunta aí, Marcelo? Não, não. Nós estamos dialogando aqui, nós dois aqui. Ok. Tá bom. Então, novamente, criterioso, a meu modo de ver, um problema com critério, a meu modo de ver, é que você tem que ser criterioso dentro de um contexto. Todo critério, a meu modo de ver, é dentro de um contexto. E o contexto nosso é a fé, certo? Ou seja, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé, a promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aí que devemos ser criteriosos. Aí é o campo de ação do critério do jovem cristão. De todo cristão, é claro, mas também do jovem cristão. Ok? Muito bem. Agora, fala, João. Não estou escutando, hein? Desculpe, eu não liguei. A gente nota que desde o primeiro, a instrução lá para Tito, ele começa a fortalecer ele para que ele seja um exemplo para fortalecer a sã doutrina, para começar um trabalho, mas a ordem dele é para eliminar aqueles que estão atrapalhando. E aí vem vários grupos, né? Vem os jovens, as velhas, as irmãs mais velhas, as mulheres mais jovens, né? Depois vem os jovens, e aí ele vai lá para os escravos lá que roubam, né? Mas lá no resumo lá do 10, lá, que ele fala para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus. Então, a missão nossa é a mesma de hoje, é para nós hoje, para que a gente consiga constituir presbítero dentro das congregações, para que haja ordem, para que tudo seja certinho, para que as bênçãos de Deus, quanto aquela advertência das igrejas lá em Apocalipse, serve para nós hoje. Então, assim, ó, é uma ordem para cada irmão fazer a sua parte individualmente, sabe, dentro do conhecimento. Por isso que é interessante isso, a gente aprender isso, que isso aí continua eternamente. Com certeza. Agora, você também tocou num ponto muito interessante, que muitas vezes o evangelista não sabe qual é o trabalho dele. Às vezes o evangelista pensa que ele tem que pregar ao pecador, ao perdido. Sim, não há dúvida quanto a isso. Mas não é só isso, não. Ele também é pregador àquele que já é salvo. Entendeu? É claro que quando ele prega no domingo, por exemplo, ele está pregando para salvos. Então, agora, a meu modo de ver, o trabalho do evangelista é também direcionado, no sentido, ele deve trabalhar com os jovens, deve trabalhar com as idosas, deve trabalhar com os idosos, entendeu? Em outras palavras, como você deixou bem claro, ele deve contar com o apoio de todos esses, mas ele precisa de instruir eles. Como é que ele vai ter ajudantes se ele não instrui? Certo? Então, por exemplo, você vê ele instruindo as idosas a serem do jeito que deve ser ali do versículo 3, e a fim de instruírem as jovens recém-casadas, meu amigo, é como se você está angariando ajudantes no trabalho dele. Certeza. Sim, obrigado. Bom ponto. Não é só o pregador que faz tudo, não. Muito ao contrário, ele tem que contar com todos, mas ele tem que instruir. Senão, como é que eles vão fazer? Eles não sabem. Muito bem. Agora ele vai se direcionar a próprio Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão de boas obras. Padrão é como se fosse um modelo, né? Um exemplo de boas obras. Tito, como evangelista, é para ser um padrão de boas obras, certo? Eu lembro um caso de uma... Eu lembro um caso de
de um pregador que não era aí no Brasil, não, que me disseram que ele levantava meio-dia. Meu amigo, que modelo é esse? Levantar meio-dia, um pregador levantar meio-dia, né? Não é modelo. Então, precisamos o evangelista é para se tornar pessoalmente modelo de boas obras. No ensino, um exemplo de boas obras. Agora, no ensino que ele faz, versículo ainda 7, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Que dizer a nosso respeito? Olha, aqui a gente brinca, conta alguma historinha, fala de futebol, coisa e tal. Vamos dizer assim. É como se fosse, não é assim, muita brincadeira, uma brincadeira sadia, vamos dizer assim. Mas porque o nosso ambiente aqui, da sala aqui em que nós estamos, é um ambiente bom, sadio, certo? Mas se eu usasse palavras irrepreensíveis, entendeu? Palavras não sadias, meu amigo, alguém já poderia falar, que pregador é esse? Onde se viu falar isso? Mesma vez quando a gente brinca um pouquinho, às vezes a gente é repreendido por pessoas porque falou isso, falou aquilo, mesmo tentando não ser repreensível. Mas ali, no contexto em que Tito estava trabalhando, meu amigo, todo mundo estava de olho nele, certo? Para ele falar alguma coisa errada, usar alguma palavra de baixo calão, vamos dizer assim, não de baixo calão, mas alguma palavra que não fosse bem sadia. Viu? Que isso? Porque o ambiente deles é um ambiente baixo. Então, eles ficavam de olho, entendeu? Mesmo num ambiente bom, todo mundo está de olho, imagine num ambiente ruim. Então, ele precisava cuidar no ensino para que ele falasse só coisas sólidas, sadias, irrepreensíveis, para que ninguém falasse mal, certo? Contra os cristãos. Porque ele diz, a nosso respeito, a meu modo de ver, a nosso respeito aí, talvez se refira a Tito, talvez se refira a Paulo, mas também pode se referir aos cristãos de modo geral, né? Olha, eu lembro há muitos anos atrás, conversando numa reunião com uma reunião de alguns evangelistas, que um evangelista usou uma ilustração de baixo calão e eu não esqueço. Não esqueço. Isso faz 50 anos lá atrás, 40 e poucos anos lá atrás. Então, não é que eu fico julgando ele, não, mas eu digo, imagine se eu não fosse cristão. Poderia ficar falando mal, diz que é pregador, não sei o quê. Não, mas eu não faria isso, mas um não cristão, um ímpio, meu amigo, isso aí seria prato cheio para ímpio, entendeu? Para pessoas que estão querendo achar coisa errada em você. Dê campo para eles, você vai ver só o que acontece. E até tentando fazer o que é certo, eles interpretam errado. Mas você falou isso. Espera aí, mas e o contexto em que eu falei? Como é que fica? Entendeu? E assim por diante. Então, imagine o ímpio. Imagine o ímpio. Fala, Wagner. Ô, Enio, está me ouvindo? Uhum. Então, o evangelista ele tem que ter o conhecimento, na verdade, que conduz à piedade. E, no caso que Paulo está instruindo aqui a Tito, é uma missão do evangelista, a parte aqui,
Ou todo evangelista pode pegar essa parte que Paulo está orientando Tito e seguir o seu trabalho numa congregação? Não, com certeza, não há dúvida quanto a isso, mas é preciso levar em consideração o contexto, né, em que Tito trabalhava, o contexto, por exemplo, de onde vêm os irmãos, entendeu? De que ambiente eles vêm, entendeu? Vamos supor que você está num ambiente em que você converteu muitos muçulmanos. Meu amigo, você precisaria tomar muito cuidado de não falar nada que podia dar a entender que seria contra, falando mal do islamismo, entendeu? Mas como, por exemplo, nós não temos, né, nada aqui, a gente podia falar, olha, não, eles não seguem a Cristo. Então, vamos dizer assim, ninguém aqui vai chiar, mas se vocês fossem muçulmanos, descendentes convertidos do islamismo, meu amigo, alguém poderia depois falar para alguém e assim por diante. Então, isso aqui se aplica a todo evangelista, com certeza absoluta. Mas é preciso também levar em consideração o contexto em que a gente está trabalhando, certo? Se você, por exemplo, se você está lidando num contexto, como eu falei, de que as mulheres todas usavam véu, vamos dizer assim, você tomaria muito cuidado em falar alguma coisa contra o véu, entendeu? A menos que alguém perguntasse, você tomaria muito cuidado como falar. Tem que ser sensitivo. Certo? O pregador, isso aqui se aplica a todo pregador. A resposta é sim. Muito bem. 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só, não é porque um cristão é escravo, ou servo, ou empregado, que ele não vai viver uma vida piedosa. Ele não vai viver uma vida que está na promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Não há dúvida que ele não independe da posição, depende da disposição, vamos dizer assim, entendeu? Não faz diferença se é escravo, se é servo, não faz diferença se é empregado ou patrão, não faz diferença se é rico ou se é pobre, entendeu? Esse tipo de coisa. O ornamento do cristão não depende dele ser escravo ou dono de escravo. O ornamento é o mesmo, para os dois, entendeu? Então, o servo é para ser piedoso? Sim, sim. É para ter pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade? Sim. É para ter promoção na fé? Sim, sim. E o dono de escravo? É para ter promoção na fé? Sim. É para ter o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade? Sim. Não faz diferença nenhuma. Se é estrangeiro, brasileiro, se é... Entendeu? Não faz diferença nenhuma. E ainda mais levando em consideração numa sociedade ímpia, em que provavelmente o escravo seria maltratado, né? Porque o patrão dele seria ímpio, ele também é ímpio, então se ele teve oportunidade de roubar, ele vai roubar. Ele vai responder, porque ele vive num contexto de impiedade. Mas o servo cristão é para viver num contexto de piedade. Então, não vai responder, não vai maltratar, não vai roubar, vai fazer um bom trabalho para o servo dele, e para o patrão dele e o dono dele, né? E aí o fato que ele está ornando, certo?
a doutrina de Deus, nosso Salvador, fica óbvia, até mesmo ao ímpio dono dele, ao ímpio patrão dele. Certo? Entendeu? Muito bem. Não estou vendo nenhuma mãozinha aí, estou sim. Fala aí, Marcelo. Bueno, aí dá para entender que o trabalho aí não era brincadeira do Tito, não, hein? Para ensinar, para exortar e para essa irmandade não era brinquedo, não, hein? Assim, o trabalho do evangelista não é fácil, né? Dá para a gente se colocar assim, né? Não é fácil, né? Então, não, nota bem observado, bem observado. Agora, em nosso caso, nós temos um pouco de moleza, vamos dizer assim. Nós não temos essa... nós não trabalhamos num ambiente tão ruim assim, mesmo embora o trabalho evangelista é árduo, é um trabalho para ser perseverante, longânimo, um trabalho duro, um trabalho de firmeza, um trabalho, entendeu? Sempre promovendo a fé que é dos lei de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, independente do contexto em que vive. Mas aqui a memória aqui era bem difícil. Imagine no contexto de Apocalipse, e no contexto da perseguição romana. Inclusive, aqui em Tito, havia também perseguição romana. Certo? E já existia. Mas não tão grave quanto a gente vê lá em Apocalipse, que seria um pouquinho mais adiante. Aqui deve ser lá pelo ano, sei lá, 60 e alguma coisa, 65, por aí, certo? Imagine quando João escreveu Apocalipse 30 anos depois, mais ou menos, aí o ambiente ali era bem pesado mesmo, não só para o evangelista, como para o cristão de modo geral. Agora, no nosso caso, meu amigo, no nosso caso como eu digo, é moleza, entre aspas, não é moleza, mas em comparação, né, seria moleza, né? Muito bem. Versículo 11. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Olha só aqui. Esse trecho aqui é um trecho maravilhoso, ok? Do 11 ao 15. Principalmente do 11 ao 14. Olha só. Porquanto, tendo em vista que a graça de Deus se manifestou, tendo em vista o fato que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, aqui está falando da graça de Deus, ok? E nós sabemos que a graça de Deus tem a ver tudo com Jesus Cristo, ok? Mas olha só, a graça de Deus, isso aqui dá um sermão espetacular, a meu modo de ver. A graça de Deus se manifestou. E ela se manifestou, certo? Vamos dizer assim, de 3 modos diferentes. Primeiro, salvadora de todos os homens. Certo? Salvador de todos os homens. Nós sabemos disso, que a graça de Deus é para salvar os homens, para salvar a humanidade. Mas, como parte disso, ela também se manifestou educando-nos, versículo 12,
para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça de Deus se manifestou o Salvador, certo? Educando os homens da impiedade para a piedade, certo? É claro, através da promoção da fé, certo? Terceiro, aguardando, então a graça de Deus aguarda a bendita revelação, bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aguardando a volta de Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo se deu, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que passagem maravilhosa. Então, note bem, Jesus Cristo, certo? Ele remiu, eu acho que essa palavra está certa, ele separou, vamos dizer assim, um povo, certo? Separou um povo da iniquidade, certo? Purificando esse povo para si mesmo, certo? Mas é um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, olha a diferença entre más obras e boas obras, impiedade e piedade. Então, a graça de Deus, certo? É para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, aguardando a volta de Jesus Cristo. Resumida, contextualmente falando, aguardando a volta de Jesus Cristo. Entendeu? Fala aí, João. Não estou escutando, hein? Agora abriu o áudio aqui. Mas eu tenho um comentário da era presente aqui, né? Mas essa mesma graça ensina que a nossa salvação deve produzir boas obras. A palavra traduzida por ensina refere-se a algo mais que instrução. Inclui o processo inteiro de educar uma criança. Instrução, encorajamento, correção e disciplina nesta era presente. Aí eu lembro também ali de Atos 20, 28, né? Deus chama cada um de nós para cuidar da igreja dele, né? Que pelo sangue de Jesus foi derramado. Então, como nós devemos ter um procedimento, né? Cada um, como você falou hoje, né? De independentemente ter atitudes, né? Que é observando. E eu vejo isso, a falta de amor, sabe? Como Jesus disse que as eras viriam, que o amor vai esfriar. Então, vai esfriar até no nosso meio também, se ninguém se cuidar, né? Se policiar, estar com a armadura de Deus. E eu vejo muitas lives de irmãos, olha, a nossa congregação no domingo tem X de pessoas, mas nas lives não tem a metade. Então quando dá um problema numa congregação, as pessoas não observam que assunto é aquele, não sabe, não entende nada, aí procuro agradar aquele que mais gosta pela aparência, pelo tempo de estar junto, mas não observa as escrituras. Então, se hoje o amor estiver esfriando no nosso meio, vai acontecer assim, como é que nós vamos eleger presbítero aqui em Porto Alegre? Não tem, sabe? Nós temos todas as congregações aí que estão pensando em eleger, mas a instrução de homens capacitados, né? Evangelistas que não reconhecem as suas atribuições, nós mesmos, né, temos problemas de as pessoas se referirem a assuntos que a gente vê que o irmão está assim, tá zero à esquerda daqueles assuntos, não sabe ter uma boa referência bíblica. E aqui nós temos, né, a falta de interesse de aprender, né? E a gente, para ser bom exemplo, ser bom testemunho neste mundo para conquistar almas, como é que nós vamos ter isso em nós
se a gente não tem interesse nessas coisas sagradas de Deus, né? Sim, então, bem falado, bem falado. E olha só, resumidamente aqui, esse versículo de 11 a 14, promoção da fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nessa promoção, é como se fosse promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e a promoção do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nesse sentido, o amor nunca esfria. Nesse sentido, a pessoa está se promovendo constantemente, como você falou, a pessoa não aparece nesses estudos. Meu amigo, às vezes você vai num lugar fazer um estudo, as pessoas não aparecem, ou elas não aprendem. Se elas não aprendem, como é que elas vão? Elas não estão se promovendo. Não está havendo a promoção da fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Não está havendo a promoção. Agora aparece um assunto e cada um fala o que quer e cada um mais à esquerda do que o outro. E como é que nós vamos ter presbíteros, como você falou? Como é que vamos ter diáconos? Como é que vamos ter novos evangelistas? Se as pessoas não estão na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E não aparecem. Por exemplo, nós estamos aqui com 39, muito bem. Mas podia ser 1000. Devia ser muito mais. Não sou só eu que ensino. Eu acho que se somar todo mundo, mas né, talvez naturalmente dê isso. Mas é preciso que haja uma promoção. Uma promoção. E promoção, como você deixou bem claro, não é um crescimento constante. E tem mais, olha, boas obras. Boas obras. Não é só aprender, não. Temos que colocar em prática através de boas obras. Porque a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, implica em ser zeloso de boas obras. Não há dúvida quanto a isso. Fala, Wagner. Obrigado. Enio, a gente tem estudado vários livros e o que eu tenho entendido é que nessa instrução de Paulo a Tito é que toda a igreja precisa, ou todos nós precisamos estar sempre entendendo sobre Jesus e a esperança que vem dele. É isso? Com certeza, porque nós vivemos, inclusive lá em Pedro, né, 1 Pedro, que diz que nós somos regenerados para uma viva esperança, certo? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo, tem a ver com a vida eterna. Nós vivemos na esperança. O cristão vive e morre na esperança da vida eterna. Mas nessa esperança tem que haver a promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, de acordo com Tito. É claro que a promoção da fé é segundo a piedade, mas aqui há necessidade de enfatizar a piedade, né? Por causa da sociedade ímpia. Sim, a esperança, mas tudo que nós fazemos é na esperança. Aliás, você viu que como Paulo resumiu lá em 1 Coríntios, capítulo 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor, certo? A fé, a esperança e o amor. Qual é o maior deles? O amor. Mas é o amor pela fé por causa da esperança. Na fé há a esperança. Então, vamos amar para vivermos e morrermos na esperança que um dia vai se tornar realidade. No versículo 15, diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essas coisas aqui, provavelmente, se refere aos versículos 11 a 14 e, naturalmente, ao livro todo, até aí. Mas, olha só, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Uma coisa que nós quase não fazemos é, nós dizemos, sim, mas nós geralmente não exortamos, eu digo de uma maneira geral, ok? Estou dizendo de uma maneira geral. E muito menos repreendemos. Certo? É claro que está se referindo ao evangelista aqui, o Tito. Mas o evangelista, às vezes, tem medo de repreender, porque tem medo de perder o emprego, entre aspas.
Estou sendo meio prático aqui, né? Talvez talvez não seja uma boa coisa para dizer, mas às vezes o evangelista pode ter medo de repreender por causa, vou repreender, eu posso ficar tendo a reputação de negativo, não sei o que, não sei o que. Mas aí onde está o amor, irmão? Sim, exatamente. Aí faltou o amor, né? Exatamente, faltou o amor, porque o amor implica em repreender também. A promoção da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade implica em dizer estas coisas, em exortar, em repreender com toda a autoridade. Autoridade quer dizer com toda a autoridade que tem na palavra. Na palavra. Agora, olha só, ninguém te despreze. Como é que eu vou impedir de alguém me desprezar? Como é que eu vou impedir de alguém me desprezar? Sendo um padrão, né? Sendo um padrão dos fiéis. Sendo um padrão dos fiéis, exatamente. Se eu estiver na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, certo? Olha, quem está nesse contexto não vai desprezar, não. Quem não está vai desprezar, mas quem está nesse contexto da promoção da fé, que é desde o pleno conhecimento da verdade, não vai desprezar quem está fazendo isso. Não vai desprezar. Muito ao contrário. Vai como se fosse assim, qual seria a palavra? Vai agradecer, né, irmão? Vai agradecer por estar sendo corrigido mediante a palavra de Deus, né? Sim. Vai agradecer, exatamente. Vai agradecer a Deus, vai agradecer o irmão, vai tratar bem o irmão, vai tratar bem o pregador, vai tratar bem o evangelista, desde que ele esteja nessa promoção da fé, que é do eleito de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ok? Chama-se isso o Espírito de Cristo. Sim. Muito bom, é isso mesmo. Você vê, Cristo, desprezaram Cristo? Sim, a ponto de matar ele. Mas e os outros que não? E os outros? E aqueles que morreram por ele, eventualmente? Esses não desprezaram Cristo, não, entendeu? Fala, Wagner. Wayne, uma boa ilustração seria aquela questão lá da comida que Jesus fala, vocês estão me querendo por causa da comida, mas aí ele fala para os apóstolos também, se vocês quiserem ir embora, também vai. Isso é uma boa ilustração para essa questão? Sim. Muitos desprezaram ele ali, o conhecimento dele, mas o Pedro falou, não, para onde é que nós vamos? O senhor tem as palavras da vida eterna? Não, para onde é que nós vamos? Sim. Fiéis, né? Não há dúvida de que vamos ter pessoas que vão desprezar a gente, ok? Não há dúvida quanto isso. Inimigos, pessoas que querem falar mal de você, coisa e tal, ok. Mas, se você está promovendo a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, não há dúvida de que vão haver aqueles que vão reconhecer isso e vão agradecer, te apoiar, agradecer a Deus, entendeu? E defender você, inclusive. E você não vai ser desprezado por essas pessoas, não. Entendeu? Fala aí, João. Enio, o Azemar está na frente, viu? O Azemar. É que ele dá joinha. Ele deu joinha, mas ele some. Eu não vi ajudar, eu não vi ele daqui, não, viu? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Como nós temos bastante. Você já enfatizou bastante, tem martelado bastante nesse assunto, que a promoção da fé ela vem através do conhecimento, isso não resta a menor dúvida. O conhecimento que você vai tendo, paulativamente, você vai tendo conhecimento e a promoção da fé vai ajustando lá. Às vezes eu quero fazer uma crítica, porque a gente olha de uma maneira assim também muito crítica, vamos dizer assim. Às vezes não temos presbítero, como o irmão falou, às vezes a igreja fica muito a desejar e tal, e jogamos essa conta sempre para a conta dos irmãos que não querem realmente remir na palavra.
Agora, uma das coisas que você falou é muito correto, porque nós estamos aqui tudo de graça, tudo é online, não se paga nada. Essa aula que você dá, aula maravilhosa, que eu já te falei há muito tempo que é uma aula espetacular. Devíamos ter 300 ou 400 pessoas já aí, não tem. Eu sempre penso que, às vezes, eu me coloco também no lugar, assim, que não é culpa, às vezes, dos dirigentes da congregação de igreja para incentivar as pessoas que não têm mais uma visão assim, mais adequada, precisa de uma pessoa, um líder para incentivar. Olha, vamos assistir aí a aula do Enio, olha, está aqui o link, olha, essas coisas aí, promover essa fé em cima desses estudos. É uma questão de atitude desse. Então, nós ficamos, geralmente, jogando a conta para cima dos irmãos. Às vezes, coitados, os irmãos, às vezes, eles não têm essa percepção que um líder tem que ter. Isso se chama zelo, né? Zelo. Por exemplo, numa grande empresa, você olha para quem que você olha? O líder. Sim. A pessoa que está comandando aquela empresa. Aqui nós estamos olhando para quem? Para Tito. Então, Tito está correto, Tito está sendo preparado, hoje está preparado. Então, no geral, no dia a dia, nós temos que colocar a conta para cima de alguém. Algum dirigente não está sendo zeloso, está sendo essa mesmice todo o tempo. A palavra, muito bem falado. Resumindo o que você está dizendo, nós precisamos de ter promotores. Certo? Promotores, pessoas que promovem o que você está dizendo. Eles lideram, eles promovem, é como se fosse, eles ajudam as pessoas, são promotores das pessoas na fé e no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Duas mais pessoas, que eu estou vendo duas mãozinhas ali, vou parar porque eu tenho uma outra aula daqui 6 minutos. Quem era primeiro aqui? Eu não lembro. Doni, quem que é primeiro aí? Eu estava depois dele. Ok. Só para acrescentar assim, que tudo que o irmão falou, que foi falado aqui, quanto mais a gente conhecer, mais a gente estudar, nós vamos sofrer mais e mais, como Jesus sofreu, por até mesmo os discípulos dele não compreender ele. Muitas vezes ele advertiu eles. E nós vamos sofrer por ver a nossa congregação com problema e querer arrumar, querer ajeitar e não ser compreendido. Nós vamos sofrer. Eu já derramei muitas lágrimas por isso e vou continuar derramando. Não vou fugir da onde eu estou, porque não tem nenhuma orientação bíblica que é para me fugir, a não ser se Deus me tirar para um novo trabalho. Mas eu já vi muitos irmãos fugindo para não enfrentar problemas. Eu acho que se a gente ama, a gente enfrenta, porque é a palavra de Deus que nos diz para nós tentar ajudar aqueles que precisam de ajuda. Isso dentro daquilo que foi falado hoje, com amor, sabe, com paciência, porque é por Deus que se resolve os problemas, é Ele que resolve, né? Muito bem falado, João. Inclusive, se os que conhecem mais vão embora, meu amigo, o barco afunda mais e mais. É preciso que os que conhecem, é preciso que a gente aprenda mais para ajudar mais, porque se ele for embora, o barco vai afundando cada vez mais. Muito bem falado. Fala aí, Pedro, acho que é Pedro, né? Muito bem, João, falou bem. Eu entendo o que você está dizendo. Essa colocação do Alzimar, ela é muito pertinente, entendeu? Porque, digamos, se eu fosse seguir os exemplos dos líderes daqui, eu estaria morto. Entendeu? Eu estaria morto. Não participaria de live nenhuma. Por quê? Eles não participam de live nenhuma. Eu estaria morto. Então, é como ele falou, não está havendo uma promoção, não está havendo uma liderança. É isso que ele quis dizer. Não está havendo. Então é o seguinte... O líder lidera. Se não há liderança, não está havendo líder, ou não é? É porque, assim, cabe de cada um se despertar para isso. Porque muitas vezes o líder até fala, mas a pessoa não se desperta, e aí? Sim. Sim. E muitas vezes o líder não fala. Aí, se a pessoa não se desperta, ela vai morrer do mesmo jeito, porque esse amor ele vai desviar. Sim, com certeza.